Isso. E aí o seguinte, qual a diferença, na realidade, para os juros simples dos juros compostos? Porque os juros simples, você tem um período de tempo, igual nós tivemos ali, 8 meses. No final de 8 meses, você calcula os juros e vê qual o valor, né, desses juros. Agora, nos juros compostos, não. Mesmo que você diga que o seu tempo é de 8 meses, cada mês o juro é produzido e incorporado ao capital. Então, o seu capital, ele aumenta todo mês. Né? Então, por isso que o pessoal aí, hoje em dia, no YouTube da vida aí, nesse pessoal que fala sobre economia financeira, eles gostam muito de juros compostos, porque faz o capital crescer. Mas por que o capital cresce? Por quê? Se o seu período de capitalização é mensal, todo final de mês ele calcula os juros e os juros é incorporado ao capital. Então, o seu capital ele aumenta todo mês, certo? É diferente dos juros simples. Nos juros simples, não. Você teria os 5 meses o mesmo capital e no final você ia calcular os juros daquele capital no final dos 8 meses ou do seu período. Tá bom? Então vamos ver aqui o seguinte: é uma pequena definição que nós temos aqui de juros compostos e uma outra nomenclatura também. Tá? Ao invés de falar agora que é montante, nós vamos falar de valor futuro. Ok? Eu vou botar até entre parênteses aqui, porque só para lembrar que o valor futuro é a mesma coisa que o montante, né? Então, ele está aqui, ó, o montante, nem precisava, né? Então, o valor futuro, ou montante, deixa eu colocar em vermelho, então, para destacar. Resultante da aplicação de um principal VP, valor presente, né? Ou, nesse caso aqui, é o capital, ok? Durante N períodos de capitalização, com uma taxa de juros I, vou botar o Izinho em vermelho, por período, do regime de juros compostos é obtido por essa formulazinha aqui. Então, o valor futuro vai ser igual ao valor presente multiplicado por 1 mais a taxa elevado a N. Então, a diferença aqui também é que o tempo agora, que é o período, né, de capitalização, ele agora está no expoente e não é mais um fator que multiplica a taxa. No juros simples, a taxa era multiplicada pelo período, pelo tempo. Nesse aqui, não. Nós temos o tempo sendo um expoente. Então, dá uma grande diferença no resultado final. Tá? Então, olha, em que a unidade referencial da taxa de juros I deve coincidir com a unidade referencial de tempo, utilizada para definir o número de períodos N. Então, tanto em juros simples quanto em juros compostos, a taxa e o tempo têm que estar na mesma unidade. Se a taxa tiver o ano, o tempo tem que estar em ano. Se a taxa tiver o mês, o tempo tem que estar em mês também. Ok? Então, isso aí é bem básico, senão os valores, os resultados ficam totalmente diferentes. Tá bom? Então, vamos ver esse primeiro aqui, que ele é bem simples também, tá? E lembrando que essa taxa de juros aí, juros compostos, é o que nós temos na poupança, por exemplo. Ok? Você coloca o seu dinheirinho lá, né? E aí todo mês esse dinheiro rende um juros, um pequeno valor, que é incorporado ao capital, e assim ele vai gerando os valores futuros. Tá? Então vamos lá. Vamos ver primeiro aqui o primeiro exercício, então. Determinar o valor acumulado no final de 6 anos do regime de juros compostos com uma taxa de 10% ao ano a partir de um investimento inicial de R$1.000. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Ok? Nós temos esse valor presente aqui, que é o capital inicial, R$1.000. Vamos botar aqui. Depois ele diz aqui também que o período, né, de capitalização é de 6 anos. Aqui no enunciado, ó.
6 anos. 6 anos. 6 anos. E a taxa... Opa, ele até botou... Deixa eu botar assim. E a taxa de 10% ao ano. Lembrando que a gente tem que colocar em valor decimal, então vai ficar 0,1. Beleza? Então, essas são as informações que nós temos. Vamos pegar a fórmula que nós temos aqui. Isso. E vamos, então, se eu colocar ela mais aqui perto da... Epa. Vai. Olha, determinado valor acumulado, quer dizer, o montante final, né, o valor futuro, sendo o capital, o valor presente, o investimento inicial aqui, olha, investimento inicial, R$ 1.000, então R$ 1.000, mais a nossa taxa, então, 0,1, elevado aqui ao tempo que é 6. Ok? Então, está montado o nosso problema. Nós temos o investimento inicial de R$ 1.000, a taxa de 10%, então, 0,1, e o período de capitalização de 6 anos. Aqui. Ok? Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Só multiplicar. Se você colocar diretamente na sua calculadora aí, você vai ver que o resultado final vai dar 1.771,56. Tá? E aí, o que vai ser importante, que nós vamos até observar nos exercícios aqui para frente? É a questão das aproximações. Tá? Então, você tem que colocar diretamente na sua calculadora aí essa expressão aqui, 1.000, que multiplica 1 mais 0,1 elevado à sexta potência. Tá? Então, aí você já tem um resultado final, que é esse aqui. Se você tivesse feito... Nesse caso, até que não. O problema todo vai ser quando nós tivermos uma divisão, né? Vamos ver mais à frente. Tá? E aí a gente vai ter que trabalhar diretamente com alguns fatores para diminuir o erro das aproximações. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos? Alguma dúvida desse aqui? Até que não, que está bem simplesinho, né? Deixa eu fechar ele aqui. E aí, então, vocês vão fazer o número 2. O número 2 está bem parecido com o número 1, uma aplicação direta da fórmula também, certo? Nós temos aqui agora, atenção, porque ele fala em 6 trimestres. Ó, atenção, hein? E a taxa está ao mês. Precisamos fazer essa mudança aí. Então, novamente, 5, 10 minutinhos para vocês tentarem fazer esse número 2 e a gente dá sequência depois, então.
Vamos lá? Corrigimos, então, essa número 2, que eu acho que ela é tranquila também. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos ver quais são as informações que nós temos aí. Primeiro, ele vem dizendo sobre o período, né? Deixa eu botar o N minúsculo aqui. Ele fala em 6 trimestres. Mas como a nossa taxa está ao mês, o que a gente precisa lembrar? Que 6 trimestres são 6 vezes 6. Seis trimestres, então, são 18 meses. Certo? Isso aqui é importante. Tá? Então, a nossa taxa, 1,2% ao mês. Lembrando que a gente tem que dividir, então, por 100, nós vamos ter 0,012, a nossa taxa. E o principal aqui, olha, o valor principal, o valor presente de R$10.000. Então, PP, R$10.000. Lembrar, pessoal, que na hora de colocar na calculadora, a gente não pode colocar esse 10 ponto, depois 3 zeros, não. Tem que ser os 4 zeros, ok? Então, vamos lá, vamos pegar a fórmulazinha aqui, tal. Então, vamos lá. Valor presente, 10.000. A taxa, então, 0,012. E o tempo, o N, 18 meses. Ok? Colocando diretamente na calculadora aí, nós chegamos ao valor de 12.395,08. Tá? Então, nesse aqui, nós tivemos essa situação dos trimestres, e aí a gente tem que lembrar, né, que já que a nossa taxa está ao mês, é botar em vermelhinho aqui em cima, destacar, nós precisamos que o nosso tempo estivesse ao mês também, não em trimestre. Então, deu 18 meses, e aí nós inserimos diretamente na nossa fórmulazinha aqui. Ok?